Pare, respire. E agora ouça o silêncio. Porque existe um silêncio que não é ausência, é presença. E poucos no mundo carregam essa presença como o Papa Francisco. Em meio ao barulho do mundo, ele permanece sereno. Enquanto todos correm para falar, ele escuta. Quando todos apontam, ele acolhe. E quando todos se escondem atrás do poder, ele abaixa a cabeça e serve. O vídeo de hoje é uma jornada diferente. Um mergulho profundo nas reflexões e atitudes silenciosas de um líder que não busca aplausos, busca coerência. Através de suas falas, gestos e escolhas, o Papa Francisco tem se tornado um farol espiritual, não apenas para os católicos, mas para todo ser humano em busca de sentido. Se você sente que algo está fora do eixo, que o mundo grita demais e ouve de menos, então este vídeo vai tocar algo aí dentro, algo que talvez você tenha esquecido. A simplicidade, a verdade e a humanidade. Fique até o fim, porque estas 10 lições não são sobre religião, são sobre alma. A primeira lição do Papa Francisco para o mundo é o poder da humildade ativa. Em um planeta onde o ego grita, a humildade virou quase um ato de rebeldia. Mas não se engane, humildade não é fraqueza, é força contida, é a coragem de não se colocar acima de ninguém. Quando o Papa lavou os pés de imigrantes e detentos, ele não fez um gesto simbólico. Ele fez um gesto profético. Ele mostrou que liderança verdadeira é serviço. Ele ensinou que a grandeza de um ser humano está diretamente ligada à sua capacidade de ajoelhar-se diante da dor alheia. E talvez seja isso que falta ao mundo. Menos autoridade que se impõe, mais humanidade que se inclina. Porque o coração humilde transforma tudo ao redor, sem gritar, sem exigir, sem querer reconhecimento. Ele transforma porque toca. A segunda lição é o silêncio como resposta à agressividade. Francisco nunca foi de alimentar confrontos públicos. Quando atacado, ele responde com serenidade. Quando provocado, ele ora. Porque ele sabe que nenhuma transformação profunda acontece no barulho da raiva. O silêncio do Papa não é covardia, é estratégia espiritual. É resistência sem violência, é uma força que desarma o ódio sem precisar revidar. Em tempos onde todos querem vencer debates, ele escolhe a escuta. Ele entende que quem cala não está perdendo, está ganhando domínio próprio, está criando um espaço onde a graça pode agir. E talvez seja isso que o mundo mais precise. Mais pessoas que saibam calar para escutar, que saibam recuar para compreender e que saibam silenciar para construir a paz. A terceira lição é a escolha radical pela simplicidade. Enquanto líderes acumulam símbolos de poder, Francisco escolheu morar na Casa Santa Marta. Recusou carros luxuosos, usa roupas simples e dispensa protocolos excessivos. Porque ele entendeu que a autoridade espiritual não está no trono, está na coerência. Ele não apenas fala de pobreza, ele vive com sobriedade. Ele não apenas defende os vulneráveis, ele se mistura entre eles. E isso não é marketing, é missão. Francisco mostra ao mundo que a simplicidade não é falta de opções, é escolha consciente. É saber que aquilo que nos veste por fora não pode ser mais importante que o que nos habita por dentro. E quando alguém vive assim, ele não impõe respeito, ele desperta a admiração. A quarta lição é a coragem de pedir perdão em nome da instituição que representa. Em diversas ocasiões, o Papa Francisco assumiu os erros da Igreja no passado, abusos, omissões, violências. E isso exige uma coragem rara, porque é muito mais fácil apontar o erro dos outros do que reconhecer o próprio. Mas o Papa entende que não existe cura sem arrependimento e que não existe nova história sem enfrentamento da antiga. Quando ele pede perdão, ele não está apenas limpando o nome da Igreja, ele está limpando o caminho da fé. Está permitindo que as pessoas se reconciliem com Deus sem os escândalos do passado como obstáculos. Está abrindo espaço para uma nova espiritualidade, mais honesta, mais lúcida e mais responsável. E isso é revolucionário.
A quinta lição é a compaixão como fundamento de qualquer transformação. Francisco não tem pressa em julgar. Ele tem pressa em acolher. Ele não rotula. Ele escuta. Ele não exclui. Ele convida. Por quê? Ele compreende que ninguém muda sendo empurrado para fora. As pessoas mudam quando são olhadas com misericórdia. E é exatamente isso que falta em boa parte da humanidade. Um olhar que compreenda sem condescender. Um abraço que acolha sem permitir a repetição do erro. Francisco sabe que a verdadeira fé não empurra. Ela atrai, não condena, ela convida. E talvez seja por isso que tantos que estavam afastados da espiritualidade voltaram a se interessar. Porque ele não fala apenas de um Deus que vê, mas de um Deus que sente. A sexta lição é a denúncia do sistema que descarta vidas. Francisco é incômodo para muita gente poderosa, porque ele denuncia uma economia que mata. Um sistema que transforma pessoas em números. Um mundo que se organiza não pela dignidade humana, mas pelo lucro. Ele critica sim com firmeza, mas com argumentos éticos, espirituais e sociais. Ele não se limita a discursos internos da fé. Ele fala com o mundo. Ele expõe as feridas. E mais do que isso, ele caminha até elas. Visita os campos de refugiados, os bairros mais pobres, as realidades mais duras. E ali, onde muitos não pisam, ele pisa, com os pés descalços da empatia. Porque ele sabe, se a fé não se traduz em justiça, então ela virou ideologia. E se a espiritualidade não gera compaixão, então ela perdeu sua essência. A sétima lição é a valorização da escuta como prática espiritual. O Papa Francisco insiste que é preciso ouvir. Ouvir os jovens, ouvir os idosos, ouvir os povos indígenas, ouvir os pobres. Porque ele entende que o mundo não será salvo por respostas prontas, mas por perguntas sinceras. A escuta é mais do que um gesto educado. É um ato de humildade. É uma forma de dizer: eu não sei tudo. Me ensine, me mostre, me ajude a compreender. Em um mundo cheio de discursos, ele nos convida ao silêncio que ouve. E é por isso que ele promove encontros com quem pensa diferente. Porque ele não teme o diálogo, ele teme o isolamento. Porque sabe, onde há escuta verdadeira, há possibilidade de transformação. A oitava lição é o cuidado com a criação como expressão de fé. Francisco foi o primeiro Papa a escrever uma encíclica inteira sobre o meio ambiente. Laudato Si. Nela, ele declara com força: tudo está interligado. Ele fala da terra como uma irmã, da natureza como um presente, e da responsabilidade de cada ser humano como guardião, não como dono. Ele denuncia o consumismo desenfreado, o desmatamento, a poluição, não como problemas técnicos, mas como sintomas espirituais. Porque quem fere a terra já feriu antes sua própria alma. Ele nos lembra que espiritualidade não é só sobre rezar, é sobre cuidar. E que quem ama a Deus, ama também aquilo que Deus criou. Essa é uma das mensagens mais urgentes do nosso tempo. A nona lição é a valorização da alegria simples como força de resistência. Mesmo diante de crises, Francisco sorri. Ele abraça, ele canta, ele dança com crianças, ele brinca com idosos, porque ele sabe que a alegria é uma forma de fé. Um coração que confia ainda sorri. E isso é profundamente espiritual. Não é alienação, é esperança que insiste. Francisco entende que não podemos mudar o mundo com tristeza, mas podemos contagiar o mundo com esperança. E às vezes, um sorriso muda mais que um discurso. Uma risada compartilhada quebra mais muros que 1000 teorias. A alegria do Papa não é infantil, é sábia, porque ela vem de quem já viu a dor e ainda assim acredita. A 10ª e última lição é a centralidade da misericórdia. Para Francisco, tudo começa e termina nela. Ele afirma que a Igreja deve ser um hospital de campanha, que as feridas da humanidade não podem esperar protocolos, regras ou dogmas. Precisam de cuidado, precisam de calor humano, precisam de misericórdia. Essa palavra, tão esquecida, tão distorcida, é o centro da sua espiritualidade.
Misericórdia não é passar a mão na cabeça. É tocar a dor sem fugir. É perdoar sem apagar a responsabilidade. É amar mesmo quando há falhas. E essa visão muda tudo. Muda o jeito de liderar. Muda o jeito de aconselhar. Muda o jeito de existir. Porque quando a misericórdia entra, o julgamento sai. E o amor começa a curar. Este vídeo não é uma biografia. É um espelho. Porque tudo o que o Papa Francisco nos ensina revela o que ainda precisamos aprender. Não importa a sua religião. Não importa a sua visão de mundo. O que importa é se você está disposto a refletir, a mudar, a crescer. Que essas 10 lições não fiquem apenas aqui no vídeo. Que elas entrem em você e que a partir de hoje, você também possa ser uma presença de paz no meio do barulho. Se você sentiu que esse conteúdo tocou seu coração, se inscreva no canal Invulnerável. Aqui, a gente não te oferece fórmulas. A gente compartilha caminhos. E se esse vídeo te ajudou, envie para alguém que precise de luz. Até a próxima reflexão.